Oi, gente. Primeiro eu vou pedir desculpa, assim, em algum momento meu microfone chiar. Eu não sei o que aconteceu, mas ele tava dando umas chiadinhas, eu mexi de novo ali e aparentemente tá ok. Eu tô aproveitando que tá chovendo, então as pessoas não vão me escutar tão bem falando sozinha aqui e não achar que eu sou uma lunática. E, enfim, eu tava muito ansiosa pra ter tempo livre e falar dos animes que eu gosto, porque uma das coisas favoritas pra mim é assistir alguma coisa, ficar muito hypada e forçar alguém a assistir por livre e espontânea vontade. O anime que eu tô trazendo pra vocês hoje, eu mantive meu cabelo amarelo pra esse vídeo, porque ele tem o meu xodozinho amarelo favorito. E se você achou que era o Pikachu, você está completamente enganado. O meu xodozinho favorito é esse aqui. Esse aqui é o Koro Sensei. O Koro Sensei, ele é um personagem de um anime chamado Assassination Classroom, também conhecido como Ansatsu Keshitsu. Imagina tu tá lá de boas e aí vem um cara que parece um polvo humano, sei lá que é um... Índio tá falando palavrão, enfim. Vem lá um bicho, parece um polvo no filho de Lovecraft, que ele fala: olha só, vamos fazer um acordo? Eu não destruo a lua, ela já tá assim, parcialmente destruída, tá meio caidinha, meio... Assim, eu não destruo o resto da lua que sobrou, né, que eu destruí, a propósito, haha. E assim, eu não destruo a Terra também, se daqui a um ano, esses alunos aí dessa escola, eles conseguirem me matar. E eu vou ensinar eles, tipo, vou dar várias aulas de assassinato. E é isso. Aí você pensa, meu Deus do céu, que sinopse psicopata, né? E assim, tem um detalhe a mais, que o bicho é quase um caça, ele consegue se movimentar a uma velocidade de 20 Mach. Acho que é Mach que fala. Desculpa se eu estiver falando errado. Mas assim, a velocidade dele é surreal, ele é quase invencível e tu tá botando muito de adolescente pra matar isso. Assim, vai dar merda. Vai dar merda. Todo mundo sabia. Falou, vai dar merda, é certeza. Depois não consegui derrotar ele. Ponto. Obviamente, eu pensei que fosse ser uma coisa só, tipo lutinha, que ia ser umas paradas só de arma. Inclusive, eu fiquei muito preocupado com o tema, porque eu pensei, gente, o Japão tá louco, ele vai botar umas crianças pra matar um monstro e isso não vai dar um problema, tipo, não vai ter uma repercussão negativa. Só que os caras são geniais. Quando eles fizeram, eles já, tipo, projetaram todas as consequências que aquilo poderia ter. E, obviamente, assim, o que mata, as únicas coisas que matam esse bicho, pra gente são como se fosse borracha. Então, sabe, são arminhas de brinquedo que, graças a Deus, se as crianças fossem tentar imitar na vida real, não ia acontecer nada com ninguém. Ele consegue fazer o que eu considero muito difícil, que é valorizar muitos personagens. Sério, gente, tem muito. Quando eu comecei a ver Durarara, eu fiquei toda perdida, porque era muita gente, eu demorava a lembrar o nome de todo mundo. Quando eu vi todos aqueles personagens daqueles alunos, eu falei, ah tá, que eu vou lembrar o nome de todo mundo. Vai ficar todo mundo ali no fundo, só dando suportezinho pro personagem, nada demais. E eu tava redondamente enganada. Justamente por ter um professor como protagonista, digamos assim, Ansatsu tem maestria em explorar as individualidades de cada personagem. Ele é um anime que eu dou logo um aviso, as pessoas no começo acham que ele é muito bobo. Eu acredito que muita gente tenha dropado ele por conta disso. Deve ser uma das grandes motivações para não ser um anime tão popular quanto mereceria. Mas existe uma evolução gradual que é refletida nas openings. Tudo começa muito animadinho, muito felizinho e até demais, fica cringe. Só que conforme vai ficando um pouco mais pesada a história, as openings, elas vão ficando mais profundas. E até por isso que as duas primeiras pra mim são bem intragáveis, mas as duas últimas são sensacionais, tipo, maravilhosas. Ansatsu, ele foge um pouco do senso comum. Em geral, a Shonen Jump, ela vende muito a ideia de que você vai fazer as coisas focado quase num triangulinho assim. Illuminati, não. Enfim, para na palhaçada. É como se fosse um triângulo de uma receita de todo shonen. Que é você ter união, amizade e esforço. A
partir disso, você gera aquele personagem carismático que vai motivar as pessoas a serem uma pessoa melhor e que você é uma pessoa mais positiva. O problema é que quase sempre a gente tem o quê? Uma hierarquia de personagens muito clara e você consegue ver quem é secundário porque, em geral, eles ajudam, sim. Só que a função deles é tão inferior à função do protagonista que chega a ser ridículo. Ansatsu conseguiu executar isso, especialmente porque ele foca no professor. O professor, ele realmente tem que conseguir despertar nas pessoas esse sentimento de união, porque apesar dele ser uma pessoa só pra teoricamente coordenar várias, ele não vai conseguir sozinho, ele precisa que isso seja uma relação mútua, que as pessoas colaborem junto com ele. Então assim, Ansatsu, pra quem não sabe, na época do lançamento do mangá, ele batia de frente com o Piece e várias vezes ele ficou em primeiro lugar na Toque. Esse é o tipo de coisa que hoje em dia é muito enaltecida em relação a Kimetsu, que Kimetsu conseguiu superar as vendas de One Piece. Foi a mesma coisa quando eu comecei a ler o mangá. Eu assisti o anime e aí, obviamente, eu nunca consigo ficar esperando, fiquei ansiosa, falei, vou ler o mangá. E isso me fez ter a coleção inteira. Ele é uma das poucas coleções que eu consegui fazer completas de mangá. Então, eu tenho bastante. Ai, meu Deus, eu bati no meu microfone. Ai, cuidado com a burra. Aqui. Eu tenho bastante orgulho de ter conseguido fazer essa coleção. Eu não sei se isso é uma opinião muito popular. Eu particularmente achei o final do mangá melhor do que o do anime. Existe a maldição do mangá finalizado, que enquanto você tá fazendo divulgação do mangá, o anime tá sempre 10/10. Só que depois que você termina o mangá, você não tem mais o que divulgar, então você simplesmente finaliza o anime, dá uma corridinha assim. E eu particularmente acho que isso tira um pouco da emoção que você tem quando rola todo o desenvolvimento gradual dentro do mangá. Então eu nunca tinha chorado lendo mangá, eu sempre chorei vendo o anime. E eu chorei com o final de Ansatsu. Eu vou começar a me aprofundar um pouco mais de história. Então, quem tiver a intenção de conhecer Ansatsu sem minha interferência, para. Eu vou, acho que, limitar isso. Não vou falar mais, porque senão acho que perde um pouco a graça. E daqui pra frente vou tentar fazer uma análise mais sobre as críticas que tem dentro do anime. Porque a série tem várias. E esse que é o meu ponto. Por favor, não ache que Ansatsu é uma parada só de lutinha e que é bobo, que é infantil, porque, gente, quem tá há muito tempo no mundo dos animes sabe que existe Madoka, sabe que existe Made in Abyss. Se você começou a ver e parou porque achou fofinho demais, assim, continua. Porque, inclusive, tendo seres mais odiosos dentro de Made in Abyss, que eu particularmente considero pior do que Shoutucker, só que isso fica pra outro vídeo. Enfim, vocês parem por aqui, se vocês forem ver. E quem já viu, ou, tipo, cagar pra spoiler, vamos seguir em frente. Tá, como eu disse, o monstro lá, aleatório, destruiu parcialmente a lua e ele falou: eu não vou destruir o resto se vocês me matarem. Essa turma que ele escolheu não é uma turma aleatória. É uma turma conhecida como a turma E. É meio que uma turma de excluídos, porque dentro da escola existe uma hierarquia da turma A pra turma E. E assim, a turma A, ela tem recursos, ela é completamente aclamada, blá blá blá. E a turma E fica tipo num casabrezinho lá no Beleléu, que não tem nada, não deve ter nem água, parece até minha faculdade. Então assim, é meio que esperado que essa turma aqui não tenha sucesso, e não é nem a ideia deles conseguir resgatar e fazer com que eles ganhem moral, porque existe até um bullying institucionalizado, a própria escola incentiva que esses alunos, eles humilhem esses outros alunos, porque eles são meio que a escória da sociedade, e é uma forma de motivação para as pessoas continuarem sempre arrogantes no topo da hierarquia. Então, o que a gente tira a partir daí? A história, ela bate muito na tecla de que eles não estão na turma E à toa e que eles não são inferiores à turma A de jeito nenhum. As pessoas que estão na turma A, elas são mais ali por conta da oportunidade, porque a turma E tem pessoas muito habilidosas e todo mundo tem sua individualidade. Um conhecimento específico, tipo, eles poderiam se dar bem em alguma área, só que eles realmente são tudo cagados, gente, tipo, tá tudo na merda. Então, assim, eles não só estão numa situação ruim, como eles foram parar ali por conta de um background. Eles mostram, por que esse aluno é tão problemático? Por que ele é visto como um problema para a sociedade? Porque a família dele é assim assado. O próprio Nagisa, como eu falei, ele não parece uma mulher à toa. Ele é feito para se parecer com uma menina, porque a mãe dele descarrega nele as frustrações de não ter tido uma filha mulher. Então, ela veste ele como uma menina e ela tem um relacionamento completamente tóxico e abusivo com Nagisa. Em resumo, a gente tem um lado o ensino que a escola tinha, tradicional, e o ensino que o Koro Sensei aplica. O ensino do Koro Sensei, ele é mais focado no ludismo, ele não enxerga as ferramentas que são vistas pelo ensino tradicional como um vilão, né? Tecnologia ruim, olha só, você está com o celular ligado, por favor, desligue. Não. Ele usa todo o lazer, as coisas que os alunos gostam, como uma forma de aproximar as crianças do ensino. Então você vai ver muitas referências dentro de Ansatsu. Tem referência a Naruto, One Piece, a Shingeki, todas as coisas que você possa imaginar.
porque o tempo inteiro ele faz atividades mais divertidas, ele faz com que eles não percebam que eles estão aprendendo. Isso é ótimo para alunos mais difíceis de lidar. Então você faz ele querer fazer, e isso é uma estratégia muito boa. Por outro lado, o ensino tradicional fica aquela coisa lá, bota os testes e todo mundo fica engessadinho, ninguém consegue demonstrar a sua aptidão particular, né? E, acima de tudo, o que eu gosto muito em Ansatsu é que ele mostra que o ensino não é uma coisa isolada dos problemas que tem na sociedade. Ele deixa bem claro que a condição que você vive é apenas uma condição e ela não te define, mesmo que você tenha cometido erros, mesmo que você tenha tido um passado muito ruim, nada te impede de sair disso. Quer dizer, muitas coisas te impedem de sair, mas não significa que algo não possa catalisar uma mudança nisso, do seu estado, que alguém não possa te ajudar, que se você tiver um incentivo da maneira certa, que você não consiga se reencaminhar na sua vida. Então, o próprio Koro Sensei passa por isso. Quando você vê o passado dele, você entende. Ele poderia ensinar qualquer pessoa, ele não precisava ir para uma escola, mas ele teve todo um passado explicando a importância que tem o ensino para ele. E como ele também era excluído da sociedade, ele era visto como escória. E justamente por isso que ele se aproxima da turma E e ele quer ajudar eles. É como se fosse uma troca. No fundo, um tá ajudando o outro. E o mais sensacional é como Ansatsu é o tipo de anime que você já vislumbra o final, você tem ideia do que vai acontecer, mas mesmo assim te surpreende, porque o que importa é o desenvolvimento. E essa é a síntese do ensino. Você não quer simplesmente um produto, você não quer só o resultado, você não quer só ver que seu aluno tirou 10, você quer ver como é que ele evoluiu. Então assim, tudo em Ansatsu é sobre como o caminho é importante, como as pessoas que te ajudam, elas são importantes, que você não faz as coisas sozinho, que você não tá no mundo sozinho, e que tanto os seus problemas quanto a solução para esses problemas envolve outras pessoas, e você é especial de uma forma que às vezes você não consegue ver, e às vezes você precisa de outra pessoa para chegar e falar, você tem habilidade para isso. Enfim, Ansatsu é sobre o processo, e até por isso que eu não tô simplesmente contando a história inteira, porque eu quero que vocês tenham a mesma experiência que eu tive, a mesma surpresa que eu tive de ver um anime aparentemente tão bobinho e só de humor se transformar numa crítica incrível à sociedade, de como ele me fez crescer como pessoa. E é isso, fiquem aí com o meu Koro Sensei. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. O final não foi ruim, mas eu sinto que a carga emocional foi muito maior pelo mangá, por conta da construção mais gradual e como você vai tomando o choque dos eventos que vão acontecendo. Então assim, a minha recomendação é que você pode até começar a ver o anime, aí você lê o mangá, termina e depois vai pro anime, porque eu acho muito mais emocionante o final do mangá do que o anime, mesmo com a trilha e mesmo com todas as coisas sensacionais que tem.